Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Vamos repercutir neste vídeo a entrevista de apresentação de Paulo Turra. Ele falou em ebulição no vestiário, falou também sobre esquema tático, afastamento de jogadores, tudo sobre a entrevista de Paulo Turra na tarde de hoje, como apresentação do novo treinador do Santos Futebol Clube. Quero falar também sobre Lucas Pires e Natan, que não jogam mais pelo Santos Futebol Clube. Você vai saber detalhes da punição do clube para os dois jogadores. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem para a varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, é hora de falar da 1xBet para você, patrocinador oficial do Barcelona da Espanha e, claro, deste vídeo, parceira do canal Varanda Futebol Debate. E olha, na 1xBet você pode palpitar de montão. Tem grandes jogos rolando no Brasil e no mundo. E hoje tem Copa Sul-Americana, hein? Que tal você palpitar no site da 1xBet? E se você utilizar o cupom VFutebol, tudo junto, Futebol, tudo maiúsculo e tudo junto, você tem até $300 de bônus na 1xBet. É isso mesmo. E olha, só jogão hoje, hein? Tem Palestino e Fortaleza, tem São Lourenço e Estudiantes, tem Tolima e Puerto Cabello, tem São Paulo e Tigre da Argentina. Olha, pra mim vai dar Fortaleza, vai dar São Lourenço, vai dar Tolima e vai dar São Paulo. Pra mim, são estes os resultados de hoje na Sul-Americana. E você, claro, pode palpitar também na Copa Sul-Americana. Então, não perca tempo, clica no link fixado nos comentários e aproveite o bônus. Futebol, bônus de até $300 no seu primeiro depósito. Vem para 1xBet você também. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre o peixe? Olha, o Santos Futebol Clube apresentou o seu novo treinador, Paulo Turra, na tarde de hoje. A entrevista de Turra, marcada para as 14 horas, teve um primeiro posicionamento de Paulo Roberto Falcão. E pasmem, Falcão pediu a palavra para falar sobre Lucas Pires e Natan. E sabe o que disse o Falcão? Nada. Falcão disse que não tinha mais nada para falar sobre o caso Lucas Pires e Natan. Olha, o Falcão é um grande personagem no Santos Futebol Clube. Você tá achando que é brincadeira? É verdade. O Falcão pediu a palavra para falar que não tinha mais nada para falar sobre o tema Lucas Pires e Natan. E olha, o Santos se posicionou, antes de eu entrar no tema Paulo Turra, na entrevista coletiva do Turra, o Santos publicou uma nota oficial sobre Natan e Lucas Pires, né? O Santos informa que Natan e Lucas Pires serão multados em 50% dos vencimentos por motivos disciplinares. Os dois serão notificados nesta terça-feira, 27. Passarão a treinar em separado do grupo principal e o clube aguarda a proposta para negociá-los. O Santos Futebol Clube quer atletas comprometidos e seguirá rigoroso neste assunto. Tá aí, portanto, o posicionamento do Santos. Tem muita gente falando que essa multa é para inglês ver, que a grande realidade é que o Natan já estava desgastado, utilizaram essa situação para que realmente ele não jogue mais pelo Santos Futebol Clube. O Lucas Pires também tecnicamente não ia bem. Fato é que a situação dos dois, né, se complica demais, não há mais clima realmente, independente de haver multa ou não, né? No futebol, no meio do futebol, sempre se escutou que esse tipo de multa que é informado para a imprensa normalmente é para inglês ver, ou seja, isso não acontece oficialmente no pagamento do salário. Vamos aguardar, né? Num Santos Futebol Clube que tem tanta coisa sem transparência, espero que seja verdade. Espero que os dois jogadores sejam multados. Agora, tecnicamente, não vão fazer falta nenhuma ao Santos Futebol Clube, portanto, é o fim da linha para Lucas Pires e para Natan. Sobre o Lucas Pires, acho que é um jogador que tem potencial, né? Se perdeu na carreira. Claramente, talvez alguns fatores extracampo prejudicaram o Lucas Pires, né? E está explicado o que está acontecendo. Eu acho que o Santos deveria abrir o treino para a imprensa, justamente para que a imprensa pudesse, de alguma forma, né, ajudar nesse controle, porque a partir do momento que o jogador sabe que tem a imprensa olhando o treinamento, ele também vai ter mais cuidado. Agora, uma informação que eu obtive há pouco, nenhum dos dois jogadores teriam chegado ao CT Repelé embriagados. Nenhum dos dois. Nem Natan, nem Lucas Pires. Recebi essa informação há poucos minutos atrás
nenhum dos dois chegaram embriagados no CT Repelé. Eles chegaram assustados e foram direto para a sala de Paulo Roberto Falcão. Minutos depois, a situação já estava resolvida e os dois voltaram para suas residências, tá certo? Então, tá aí a informação. Eu acho que o Santos acerta em afastar os jogadores, né? Acho que não tem mais clima, não podem mais vestir a camisa do Santos Futebol Clube. E quanto à multa, espero que realmente essa multa seja realizada, ou seja, que os dois jogadores tenham o desconto no pagamento mensal, né, dos seus salários, 50% a menos para Natan e também para Lucas Pires. Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho... ponto importante, hein? Podem ter mais jogadores na festa do Rodrigo, hein? Estou apurando tudo isso ainda. No vídeo pela manhã, né, claramente o torcedor cita o nome do Ângelo. Eu estou apurando essa informação, mas podem ter mais jogadores envolvidos aí nesta balada, no baladão do Natanzinho e também do Lucas Pires, né, sob o convite de Rodrigo do Real Madrid, tá certo? Meus amigos varandeiros, vamos falar um pouquinho sobre a entrevista de Paulo Turra. Já falei aqui que o Falcão fez uma abertura, pegou o microfone para falar que não tem mais nada a falar, ou seja, esse é o nosso coordenador esportivo, Paulo Roberto Falcão. E o Paulo Turra foi muito bem na entrevista coletiva, gostei. É um cara sério, né? É claro que não dá pra gente analisar treinador por entrevista, né? Eu nunca vou me esquecer da entrevista do Lisca doido, onde ele deu uma aula de futebol, né? Parecia uma palestra, enfim. E depois nós vimos o que aconteceu com o Lisca. Então a grande realidade é que é preciso ter cautela nessa entrevista do Paulo Turra, mas me mostrou um profissional bastante sério, né? Bem objetivo, direto, falou realmente de intensidade, que gosta de vídeos, me parece um treinador moderno, citou o Manchester City, né, que marca atrás da linha do meio-campo, no campo de defesa, e quando eu disse que o Santos que jogou contra o Flamengo já tinha a cara de Paulo Turra, tá aí, né? Ele cita o Manchester City na entrevista, falando, olha, o City marca todo mundo, quando não está com a bola, fica atrás da linha do meio-campo, ou seja, e foi justamente a postura que o Santos teve contra o Flamengo. Lembram que eu citei que o Santos vai ter pouca posse de bola, que vai ser um time que vai jogar bastante com ligação direta? É claro que vai ser este o modo de trabalho de Paulo Turra. Falou sobre o 4-3-3, disse que deve permanecer com um 4-3-3 a princípio, mas que não é refém de um esquema tático apenas. Mas, claro, não confirmou, né, que vai mudar de esquema, mas disse que o 4-3-3 pode ser mudado durante uma partida para um 3-4-3, por exemplo. Ou seja, ele não é refém de um único esquema tático. Ele disse que o mais importante são as peças que ele vai colocar em campo e não o esquema tático definido antes da partida. Falou também o Paulo Turra sobre ebulição. Ele quer que o elenco vibre mais, ou seja, ele disse, o Paulo Turra, que quer que o elenco comemore mais, né? Ou seja, que o elenco tenha uma energia diferente daquela que ele encontrou. Claramente, ele não disse, né? O Paulo Turra não disse, não criticou o trabalho do Dair Helman, mas é claro que ele percebe que precisa ter uma mudança de postura. Abre aspas para Paulo Turra. Peço sua compreensão quando o repórter pergunta para ele, né? O que ele encontrou no Santos Futebol Clube. Ele prefere falar do momento que ele assumiu para frente. Ele fala o seguinte, peço sua compreensão, eu não vou falar o que eu encontrei, eu tenho que falar o que eu vou fazer. Vamos colocar nosso vestiário em ebulição. Temos de comemorar uma vitória, um drible, um chute. Nosso vestiário tem de comemorar um gol. Eles têm de ser entendedores que esse é o primeiro passo para virar a chave, sendo organizados, disciplinados, com competição e intensidade, disse Paulo Turra. Sobre reforços, ele falou que já conversou com o presidente Andrés Rueda e que o Santos trabalha para reforçar a equipe. Não deu para sentir, né, muita empolgação do Paulo Turra quando ele falou em reforços. Claramente, o Rueda, mais uma vez, né, mostrou a realidade financeira do clube para ele, deve ter aberto o planilhão da massa do Andrés Rueda e o Paulo Turra já sabe que terá que trabalhar com os jogadores que tem em casa e talvez com pouquíssimos reforços que o Santos deve contratar na próxima janela. Ele elogiou a equipe do Santos Futebol Clube, disse que tem jogadores de qualidade, que jogadores que podem render mais individualmente, disse também que na partida contra
contra o Blooming na próxima quinta-feira vai contar com um time alternativo. Ou seja, conforme o Varanda antecipou no dia de ontem, nós teremos um time alternativo com jovens jogadores em campo e, claro, ele já vai realizar esta partida como teste, justamente para preparar o Santos para a partida contra o Cuiabá. Conforme eu citei ontem, de nada adianta o Santos vencer o Blooming de 18-0 e perder de 0,5-0 para o Cuiabá no próximo domingo. O jogo do Santos, a decisão do Santos é contra o Cuiabá, domingo na Arena Pantanal. Contra o Blooming, é jogo realmente... É jogo que não vale absolutamente nada na Vila Belmiro. Tem que testar realmente o Alex Nascimento, tem que testar o Kevson, tem que testar o Patati, tem que mudar o meio-campo, encontrar uma formação melhor, tem que colocar o David para jogar. Então é isso que eu espero do Paulo Turra e tudo indica que deve acontecer literalmente isso. Paulo Turra falou em 3 palavras, né? Falou em 3 palavras que o Santos precisa de mais, né? Competição, intensidade e emergência, ou seja, precisa ser para agora, não pode esperar mais tempo, precisa ter intensidade e precisa competir muito. São as palavras de Paulo Turra. Portanto, competição, intensidade e emergência. É isso que o Paulo Turra espera desse elenco do Santos Futebol Clube. Agora, dessas 3 palavras, uma já se aplica, emergência. O Santos está no estado de emergência. É claro que não foi isso que o Paulo Turra quis dizer, né? Ele quis dizer emergência no sentido de velocidade, ou seja, é preciso ter senso de urgência, senso neste momento que as coisas precisam mudar imediatamente, não dá para deixar depois, não dá para ficar para depois, né? Agora, eu gostei do Paulo Turra, me parece, volto a dizer, né? É um cara com um currículo pequeno para treinar o Santos Futebol Clube, especialmente no momento que o Santos vive. Não dá pra gente enganar o torcedor aqui, falar que o Paulo Turra tem currículo, tem know-how para chegar e mudar tudo. Ele pode ter competência para isso, mas o currículo dele não nos dá certeza que isso vai acontecer. Todos esperavam, todos aqueles que conhecem um pouco de futebol e que vivenciaram 2 anos e meio, esperavam que o Santos contratasse um treinador com maior know-how, com maior currículo, com maior protagonismo, não é isso? E não veio, veio o Paulo Turra. Agora, também não quer dizer que a falta de currículo e a falta de know-how do Paulo Turra vão resultar no fracasso desse treinador. Não quer dizer isso. Ele pode surpreender e pode mostrar um grande trabalho. Boa sorte ao Paulo Turra, seja bem-vindo ao Santos Futebol Clube, vai ter muito trabalho. Se for um cara sério, que goste de trabalho e não gosta de passar a mão na cabeça de jogador, Paulo Turra tem tudo para dar certo. Agora, se seguir o caminho de Odair Hellmann, que escutou muito Andrés Rueda e tinha medo de tomar as decisões nas 4 linhas, tem tudo para dar errado. Espero que o Turra seja o nome certo para o Santos Futebol Clube. É isso, meus amigos. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau!